sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de conversar em vídeo, inclusive, com a Nádia Bosch. Nádia, seja muito bem-vinda. Alegria estar aqui, Helena. Que feliz encontro. Muito obrigada, honradíssima. É um reencontro, porque a gente se encontrou num lugar muito especial, num momento muito especial, que foi o Ritu, lá na Prima Casa da Montanha. E foi muito gostosa a sensação de ir te descobrindo, porque você chegou um pouquinho depois do que eu cheguei, então a gente já estava ali com algumas dinâmicas acontecendo, e foi depois que eu descobri que você era jornalista também. Eu falei, Depois eu descobri que você também era uma interessada por histórias de pessoas. Eu falei, tá. Peraí, que eu acho que eu encontrei uma pessoa que é uma pessoa minha aqui também nessa vida. E depois, conversando, convivendo ali, eu fui entendendo mais de como você enxerga tanto esse lugar da conversa e esse lugar da troca. E eu queria começar te perguntando sobre esse momento nosso do encontro. Como é que é para você quando você está entrando num lugar onde você está entrando pela primeira vez, conhecendo pessoas pela primeira vez? Como a gente chega aberto, mas ao mesmo tempo dando tempo das coisas e entendendo como é que a gente chega naquele lugar? Essa pergunta é maravilhosa, porque eu sinto que cada oportunidade da gente encontrar alguém é como se fosse um renascimento. A gente perde muito da experiência da conexão quando a gente chega cheio de certezas em algum lugar ou para conversar com alguma pessoa. Eu não sei como é o seu processo, mas eu, como jornalista, eu costumo não levar a pauta. Eu sei mais ou menos o assunto, claro, né? Mas eu gosto muito de sentir como a conversa acontece. E pelo pouco que eu já te conheci, eu sei que você é um pouco dessa linha também. Então, como é que eu cheguei nesse nosso encontro? Foi um retiro, né, que a gente fez junto. Eu não tinha ideia de quem estaria lá, eu nunca tinha ido para aquele lugar. E esse é o meu melhor tipo de viagem. Quando eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem são as pessoas que eu vou encontrar, porque eu me sinto tão em casa com essa possibilidade de descobrir, de ser quem eu sou. E eu acho que a gente poderia, né, experimentar mais essa sensação. Foi assim que eu fui para lá. Eu também não te conhecia. E foi muito legal que a gente conseguiu se conectar antes de saber das coisas que a gente tinha em comum. E isso abre um mundo, né, de interesse que não é só o nosso CNPJ, não é só onde a gente trabalha. É um pouco de onde a gente se conecta. E o meu trabalho hoje, a minha vida tem sido toda sobre isso, sabe? É difícil dizer quem eu sou hoje. Eu estava até pensando nisso hoje. E eu gosto de dizer que gostei de pensar na ideia de que eu sou uma parteira de histórias. Eu gosto de dar à luz à história das pessoas. Eu gosto de ter tempo de ouvir, de ver a coisa acontecer, de ver uma coisa que talvez outra pessoa não tenha visto. E isso é a coisa que mais me dá alegria, assim. Eu amei, porque a gente tem essa prática, né, às vezes no jornalismo de qual é a sua bio, como é que eu te apresento, né, qual que é o título que eu tenho que dar. E aqui no Jornada eu não faço isso e é uma escolha. E às vezes alguns ouvintes falam, Helena, você tinha que apresentar as pessoas, eu não sei o que elas fazem, como é que eu vou achar elas no Instagram? Eu falo, não, depois você vai dar um jeito. Se você se conectar de fato com essa pessoa, o caminho prático ali, ele se resolve. Mas nesse lugar de uma descrição de quem eu sou, né, do que eu faço como uma parteira de histórias, eu acho muito bonito porque é um jeito de colocar a conexão já no que você é. Só que eu sinto isso um pouco também aqui pela experiência do Jornada, que às vezes é um lugar que também a gente consegue ficar um passo atrás, e aí eu não tenho que falar muito de mim, porque eu tô aqui falando da história da Nádia, e a sua história é tão linda, então tá tudo bem, eu tô falando da sua história. Só que eu sinto, inclusive, que esse lugar que a gente se conectou foi um lugar em que a gente falou da gente também. Que a gente se colocou por inteiro ali com tudo que a gente vem, né? O pacote todo que a gente carrega. Mas falando também da gente em primeira pessoa. Como é que é para você, sendo uma parteira de histórias, conversando com tantas pessoas, entender esse lugar onde você também fala da sua história e coloca a sua história no mundo? Olha, isso é muito recente para mim. Eu tenho uma teoria que médicos normalmente não se cuidam muito bem. Pessoas do cuidado, né? E aí eu tô incluindo os profissionais de saúde, as mães em tempo integral. Quando a gente cuida muito do outro, a gente acaba não cuidando de si. E eu tenho essa teoria de que os jornalistas não são muito bons em se ouvir.
tenho uma experiência aí de 20 anos, tenho a minha experiência de vida, que é um pouco maior do que essa. E esse lugar de me escutar é muito novo. É um lugar que veio faz uns 5 anos, porque minha vida foi servir até 5 anos atrás, até eu ter um burnout, trabalhando por amar demais o que eu faço, por viver uma rotina, né, que a gente conhece dentro do jornalismo em qualquer lugar. E aí eu fui obrigada pela vida e por esse momento, né, de autocuidado, a me escutar, a me isolar. Agora você imagina, o que eu ouvi? Depois de 20 anos trabalhando como repórter, apresentadora de uma grande emissora brasileira, na casa de milhões de pessoas, aí eu, de repente, do dia pra noite, gente, eu decidi que eu vou morar numa vila, no interior da Paraíba, de 800 pessoas, eu vou abrir uma pequena pousada, vou cozinhar para essas pessoas, vou recebê-las em casa, a 3.000 quilômetros das pessoas que eu conheço. As pessoas acharam que eu tinha enlouquecido, né? Mas como assim? Você vai jogar sua carreira fora? Mas é um talento desperdiçado. E o que eu digo hoje é assim, foi ali que eu me encontrei, foi ali que eu me resgatei. Porque foi só mais um capítulo da minha história. Eu tinha passado muito tempo ouvindo a história das pessoas. E dali desse lugar, da pousada, que ainda existe, apesar de me permitir hoje voltar a ser repórter, voltar a ser jornalista, voltar a treinar pessoas para que elas conversem bem também, é um lugar onde eu pude receber pessoas, fazer parte da história delas. E abrir um novo lugar na minha história também, de escuta. Inclusive, nesse retiro, né, foi um lugar novo, em que eu acabei relembrando de coisas que eu não falava há muito tempo, porque eu acabei me colocando tanto nesse lugar de me priorizar e me ouvir, que eu tinha meio que deixado um pouquinho de lado esse passado. Então, eu tô no momento de fazer as pazes, de encontrar esse lugar de equilíbrio, sabe? Porque eu acho que a coerência faz parte disso. Não existe você ser um bom contador de história dos outros se você não se ouvir também. E hoje a minha luta tem sido essa, sabe? Porque as pessoas, elas estão se relacionando muito mal, na minha opinião. A gente está sofrendo, seja no relacionamento amoroso, seja na amizade, seja no relacionamento com a gente mesmo, porque a gente não sabe mais conversar. E a gente não sabe conversar porque a gente não sabe se ouvir. A gente não ouve o outro, a gente não se ouve, e a gente sai por aí esperando que as pessoas adivinhem aquilo que a gente quer. E a gente só tem validação no outro se a pessoa realmente faz alguma coisa sem que a gente peça, ou que ela leia os nossos pensamentos. Parece que não tem esse lugar de organizar o que eu quero, pedir o que eu quero, traçar o meu limite, ver o que é importante para mim, e a gente fica na dependência. E aí sofre, porque essa pessoa não vai chegar. Esse chefe não vai chegar, que vai entender os seus demandas, seus limites. Não, claro, veja bem, não vamos fazer isso. O namorado, a namorada, a mãe, o pai, ninguém vai chegar nesse lugar de perfeição se a gente não fizer esse trabalho de escuta primeiro. Adorei a conexão, porque aprender a conversar começa com a gente aprender a se escutar. E quando você fala do episódio do burnout, é um episódio que é difícil de minimizar, né? Porque é um sofrimento muito intenso para quem passa. E acho importante você falar também, porque eu amava demais meu trabalho. Não era uma questão de, era mais ou menos, então era um trabalho ruim, era um trabalho chato, e aí por isso eu cheguei nessa situação de exaustão limite. Não, justamente conectada nesse lugar de paixão. Hoje, quando você olha para trás, e também com o cuidado do quanto é confortável olhar para trás ou não para esse episódio em específico, assim, mas você percebe que tinham sinais do seu corpo falava com você que a coisa estava chegando num lugar em que não era confortável, ou passou tão batido que nem fica claro para você que tinha essa... Eu acho que talvez isso, assim, é possível a gente se escutar antes ou enquanto qualquer situação estiver acontecendo, nosso corpo, você sente que ele fica falando com a gente? Quando a gente vai falar de burnout, a primeira coisa que eu acho importante pensar é que não é esse lugar meio banalizado de hoje em dia, que todo mundo, tô meio cansado hoje, tô à beira de um burnout. Nossa, tinha um burnout semana passada, você não sabe o que aconteceu comigo. Não, isso não é burnout. Você pode ter um estafa, um esgotamento, um cansaço. Exato. O burnout, ele veio de outro lugar. Eu não tinha nenhum conhecimento, eu não tinha nenhuma familiaridade, eu nunca tinha tido um problema psíquico, né? Porque é um adoecimento de corpo e de alma, é o seu corpo gritando e falando, olha, não dá mais para você fazer isso, não dá mais para você viver como você está vivendo e você precisa parar. E o burnout, ele rouba de você aquilo que você mais ama. E não é por mal, hoje eu consigo entender, eu já estou nesse processo de superação há 5 anos.
Mas é um alerta. O alerta tá aí. E eu trouxe esse alerta para minha vida. Eu não preciso esperar eu perder totalmente a vontade de fazer alguma coisa para eu dar um passo atrás. Porque se você gosta do seu trabalho, você é o público-alvo do burnout. Porque o burnout não vai acontecer em alguém que odeia o trabalho. Porque se você odeia seu trabalho, odeia sua rotina, você vai arrumar um jeito de ter um hobby, você vai, sabe, encher a sua vida de outras coisas, você vai dar um jeito de empurrar o trabalho do jeito que dá. Agora, se você é apaixonado pelo que você faz, cuidado. Porque ele pode chegar. E ele chega e a gente não percebe. Claro, sinais de cansaço, sinais a gente vai percebendo. Mas hoje eu tenho consciência, o maior sinal que eu tive foi começar a perder um pouco o encantamento daquilo que eu fazia. Eu amava fazer o meu trabalho e de repente eu comecei a ver que as coisas estavam ficando meio preto e branco, assim, sabe? Perdendo a cor, perdendo o sabor, eu não tinha mais a mesma satisfação de fazer o que eu fazia. E a negação veio junto, né? Porque não, isso não pode acontecer. Não, eu preciso descansar, preciso de férias, vai passar. E é um cansaço que não passa. Então hoje, se acontece alguma coisa na minha vida e que eu percebo que uma coisa que eu gosto muito, eu tô perdendo um pouco o prazer, eu já reflito. Então esse foi um presente que eu ganhei com esse problema, porque eu não preciso esperar perder. Porque muita gente perde pra valer. Eu, felizmente, depois desse tempo todo, tô recuperando aos poucos o gosto por fazer o que eu fazia. Mas eu peguei, assim, uma aversão. Imagina você viver para cozinhar e, de repente, do dia para a noite, você não conseguir entrar numa cozinha, você não conseguir sentir o cheiro da comida. Isso que o burnout faz com você. Ele tira o amor pelo que você mais gosta de fazer. Isso é muito sério, sabe? Nossa, é muito sério. E ao mesmo tempo é muito bom ouvir você contando uma coisa que passou. Porque aí a gente também tem uma ideia de que é um capítulo, né? E que a gente pode ter acompanhamento e suporte, vai ter mudanças para fazer, mas pode ser um capítulo da sua história, que vai vir um outro capítulo depois, e vai vir um outro capítulo depois. Tem uma continuidade. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse capítulo seguinte, que você foi lá para essa vila, na Paraíba, porque eu nunca fui para lá ainda, mas tem um imaginário, né, de como é o ritmo de vida, de como é o acordar e o fazer as coisas, porque a gente, não importa se a gente está num lugar muito grande, numa cidade pequena, mas a gente sempre vai ter coisa para fazer. E o dormir, como é que você sentiu que era esse ritmo diferente e o quanto você acha que ele foi importante, uma mudança de ritmo para também você recuperar esse encanto? Muita gente sonha com ter muita gente tem esse sonho assim, ou do café, certeza, ou da pousada, ou larguei tudo e fui pra praia, abri uma livraria. A gente vive, né, esse sonho. E aí teve esse momento da minha vida em que eu percebi que eu precisava renascer de alguma maneira. Eu precisava me recolher e reiniciar uma outra coisa. Eu sempre amei, assim, muito essa sensação de estar com pessoas que eu não conheço. Foi assim que a gente se conheceu. Sim. O meu trabalho foi baseado, durante 20 anos, em falar com estranhos. Eu tinha quadros em que eu dormia na casa de estranhos, assim, eu vivia a intimidade do Brasil de um jeito muito bonito. As pessoas abriam a porta da casa delas, as famílias, a gente tinha um lugar de muito aconchego. E eu sempre me senti muito em casa nesse lugar, de estar com pessoas que eu não conheço, que não sabem nada de mim, e onde eu posso ser qualquer coisa a partir desse encontro. Eu senti que eu precisava disso. Então veio desse lugar. Eu já tinha conhecido a Barra de Camaratuba, que é esse paraíso que eu amo, fazendo uma reportagem. E olha como funciona essa lógica do servir, né? Eu tive umas férias, uns 6 meses depois que eu fui fazer uma reportagem nesse lugar. Eu tinha terminado um relacionamento muito importante, estava muito triste. E eu falei, vou viajar, vou ir para algum lugar, vou ficar sozinha. Não, falei, vou servir. Fui fazer trabalho voluntário nesse lugar que eu amava, que eu achei bonito, que eu tive uma visita. E aí um amigo me ofereceu uma casa lá, falou, olha, você não quer fazer negócio aqui? Tinha uma pessoa que arrendava, você pode reformar, montar uma pousada, fazer o que você quiser, vamos fazer um contrato aí, queremos você na comunidade. Eu falei, quer saber? Fechei com ele lá o contrato, comecei a reformar a casa à distância durante 6 meses.
E aí, quando eu menos esperava, foi bem na época próxima à pandemia, eu falei, eu vou viver esse sonho. E aí eu fui um pouquinho antes para lá, acabei morando lá mesmo, uns 3, 4 anos para valer, e comecei meu retorno para São Paulo. Mas foi um lugar onde eu pude vivenciar essa questão da comunidade mesmo, de você estar de corpo e alma junto com a natureza. E uma descoberta muito legal que eu fiz foi que não existe transição de carreira. Polêmico isso, mas como assim? Você pode mudar o seu fazer, você pode mudar o seu ofício, você pode de repente ser, eu sou esteticista, eu quero ser dentista, eu sou médico, eu quero ser advogado, tudo bem. Só que você não deixa de ser aquela parte que você era. Você falou muito bem, né, sobre capítulos. Você é uma escritora, você é uma autora, você sabe como as coisas se encadeiam. Então, hoje eu faço uma reflexão sobre a minha vida. A Nádia, que contava histórias, ia por interiorzão do Brasil ouvir as pessoas. Essa Nádia também foi ouvir pessoas na pousada, foi receber pessoas, foi transformar a minha história. Essa mesma Nádia só percebeu que para fazer isso você não precisa estar numa corporação, numa cidade sem horizonte, que eu amo São Paulo, mas é uma cidade muito dura. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, achando uma forma de servir do seu jeito e com sucesso, porque o sucesso não é isso. Eu sei que a gente tem que escalar a montanha para depois descobrir que tem uma outra montanha. Eu vejo meu lugar de privilégio. Não é todo mundo que pôde por 20 anos, tá dentro de uma super corporação e ter a honra de ser assistido, ouvido. Mas assim, hoje eu me considero uma pessoa com tanto sucesso quanto eu tinha quando eu fazia isso. Porque eu tô muito feliz com o meu fazer. E ele não tem a ver com o lugar onde você tá. A gente é livre, a gente é muito mais livre do que a gente imagina. Então essa descoberta da liberdade foi muito, muito interessante. Muito, muito fantástico, assim. Eu recomendo demais que as pessoas vivam esse sonho, assim, enquanto elas têm energia para isso. Porque para você se lançar, né, num lugar desconhecido, a gente precisa ter esse deslumbramento. E eu acho encantador porque tem um exercício da vontade, que é uma coisa que eu tenho prestado atenção recentemente, assim, do que eu tenho vontade de fazer. Tem coisa que a gente tem vontade. E acontece quando eu faço uma coisa que eu tô com muita vontade de fazer, que aí eu chego e aí muitas coisas, muitas portas se abrem, é transformador. E não num lugar de expectativa de, então, já que eu tenho vontade, é porque eu quero que aconteça isso e aquilo outro. Não, não é nisso, é só... É bom fazer, às vezes, o que a gente tá com vontade de fazer. E claro, cada um vem de um lugar e é difícil a gente poder bancar esse lugar de exercer a nossa vontade no mundo, né? São muitas pressões de muitos lados. Mas quando a gente consegue, eu acho sempre muito bonito, assim. Só que agora a gente tá gravando aqui em São Paulo. Sim. Então você tá numa vida que agora também tem esse retorno a essa cidade com menos horizonte, mas com talvez mais pessoas, não sei o que acontece. Como tem estado a sua vontade entre ficar na Paraíba, ficar em São Paulo, ficar e achar talvez um outro jeito de estar onde quer que você esteja? Que bonito você falar dessa palavra vontade, né? Porque não é uma palavra assim qualquer para mim. Eu criei, faz uns 3 anos, a Escola das Vontades, que é um sonho que eu tinha. Porque eu sabia que faltava alguma coisa, porque assim como eu não me acessava, não me ouvia, as pessoas também precisavam se ouvir. E eu quis buscar caminhos. Então eu comecei fazendo rodas de conversa com pessoas estranhas, aleatórias, que se inscreviam dentro do Instagram ou de algum lugar. E aí comecei a oferecer workshops, a gente começou a criar espaços de convivência para a gente poder acessar esse lugar. Porque eu acho que o grande problema hoje, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a gente, enfim, viver uma vida um pouco mais plena, é que a gente deveria ter mais humildade na hora de se conectar com as pessoas. Quer ver uma coisa que me tira do sério? A pessoa chegar para mim e falar, nossa, eu sei como você está se sentindo. Essa empatia tradicional acaba comigo, porque empatia é tudo menos se colocar no lugar do outro, porque tem um lugar de arrogância tão grande, com todo respeito. Eu sei que muitas vezes tem boas intenções por trás disso. Mas a pessoa só não sabe mesmo. Mas a pessoa só não sabe mesmo, então não mente pra mim, não diga que você sabe, que você já passou por aí, porque você não passou.
Então eu venho desse lugar de trabalhar uma empatia que tem muito mais a ver com chegar com coragem e te olhar e falar: eu não tenho ideia do que você está passando, eu tô vendo que tá difícil, mas eu quero muito saber. Me conta, como é que você tá? E ficar quieta e ouvir e ser parteira desse lugar de emoção e sentimento. Esse é o meu talento. E eu sei ensinar as pessoas a fazer isso. E aí que elas renascem. Tem muita gente que precisa ouvir isso hoje, porque tá fazendo errado, tá uma vida em doação, querendo ajudar as pessoas, e fica ali tentando resolver, tentando dar conselho, tentando dizer: mas olha, você vai conseguir, eu já passei por isso. Não faça. Menos. A escuta é a salvação de tudo, assim. Então, hoje eu sou, assim, uma embaixadora da escuta. Eu acredito na escutatória, como diz Rubem Alves. Eu acho que a gente precisa de mais ouvidos e menos falação nessa era que todo mundo sabe, todo mundo quer falar, todo mundo quer acontecer. Eu já falei bastante, então eu tô ajudando as pessoas a se ouvir. E tá sendo tão legal. E eu recomendo tanto que, na dúvida, a gente sempre se cale um pouco, sabe? Fique em silêncio do lado de alguém. E criar esses espaços de convivência, que é o que eu tô fazendo agora, pra gente treinar essa escuta de verdade e que não tem a ver com a doação. Porque eu tenho medo dessa apologia à empatia que a gente vive hoje, com todo respeito, Brené Brown, com todo respeito todo mundo, assim, olha, corações. Mas assim, o que eu vejo, isso é até polêmico, eu vejo que a galera da empatia já tem muita empatia no coração. E tem muita gente que ocupa os espaços e chega a ser violento você querer que pessoas empáticas sejam mais empáticas no sentido tradicional. A gente precisa começar esse processo dentro, sabe? Então é isso que tem me dado coragem de estar em São Paulo, de voltar para as cidades grandes, porque a gente tem que estar onde é preciso estar. Na minha vila é mais fácil, a gente não precisa de nada, a gente senta na rua, a gente senta na praia, a gente conversa, Agora, onde está o maior sofrimento, talvez seja onde o meu trabalho seja mais necessário agora. E é isso que está me dando força para retornar de alguma maneira, né? Eu, muito tempo atrás, foi no comecinho do Jornada da Calma que eu ouvi pela primeira vez uma pessoa falando sobre a diferença entre empatia e compaixão. E como a gente precisava dar uma reforçada nessa outra tecla, essa tecla da compaixão. Então, como é esse lugar que tem que partir da escuta, que tem que partir do me conta, o que tá... Eu tô vendo que tem alguma coisa aqui, eu tô aberto, assim, não é que é impossível a gente se sensibilizar com o que tá acontecendo com o outro, não, a gente percebe, mas me conta mais, ok. E aí, conforme essas informações vão chegando, eu vou, deixando meu coração um pouco mais maleável, mais aberto, mais disponível para o que a gente pode fazer agora. E eu acho isso muito bom, porque até quando eu falei essa história da vontade, me veio em seguida uma autocrítica assim na minha cabeça, falando: ai, que coisa mais mimada, né? Eu quero fazer porque eu tô com vontade, é isso que eu quero. Você fala: não, calma. Tem esse lugar da vontade do que vem de dentro, mas se ela for junto com esse lugar de compaixão, é isso. Às vezes você se disponibiliza a estar onde eu preciso estar. E isso pode ser um capítulo, e talvez depois tenha um retorno para um outro lugar. Eu acho, não sei o que você pensa sobre compaixão hoje, como você enxerga que a gente pode, e se talvez a conversa e a troca também é um lugar que pode ser um ventinho acendendo uma brasa, assim, sabe? Mais desse lugar, que eu acho que ele tem mais verdade do que talvez esse lugar empático vazio que você estava falando antes. Primeira coisa que eu sinto em te dizer, assim, e para quem ecoou quando você falou dessa questão da sua vontade, é que a gente precisa validar as nossas vontades. As nossas pequenas vontades, desde que elas não façam mal para ninguém, é uma forma da gente ouvir a pessoa mais importante que existe. Por mais que você ame outras pessoas, você precisa se validar, porque senão a gente acaba virando uma fraude. Quando a gente não se ouve, quando a gente não valida os nossos desejos, sabe? Eu pensei muito, até na terminologia, né? Quando eu pensei em escola das vontades, será que eu vou ser julgada? Porque assim, nossa, mas aí será que as pessoas vão achar que é o lugar para eu fazer o que eu quiser? E aí nossa, não. E quem se trabalha, quem tá no rolê do autoconhecimento, já tem um senso crítico, assim, um super ego super lá no alto, né? Falei, não, justamente é para validar isso. Então eu acredito muito mais nesse lugar que tem a ver com a compaixão,
Olha, eu sei que tá difícil pra você, eu tô vendo o quanto tá complicado, mas eu sei que você dá conta. O que você vai fazer agora? Eu tô do seu lado. Porque assim eu te dou força, assim eu tô com você. Eu tô vendo que você tem algo em você que só tá precisando desse sopro da chama. E esse é o poder da conversologia que eu chamo, sabe? É quando você começa a olhar para esse lugar, essa palavra a gente pode procurar, ela nem existe. Mas não é sobre isso, é sobre esse lugar mágico mesmo, do que ainda não existe, do que não é possível. Porque às vezes a gente só precisa que alguém valide mesmo. E esteja lá do seu lado para falar, você dá conta, o que você pensou? Como é que é isso? Como é que vai ser para você? E a gente não tá vendo isso muito acontecer. Sim. Vamos se unir, vamos conversar mais, vamos se ouvir mais. Eu sou muito otimista, assim. Eu acredito muito nas pessoas. Pode me chamar de óculos cor-de-rosa, mas assim, eu acho que só existe esse caminho. Não existe outro. A escuta é o único sentido, assim, que a gente, quando a gente tem o privilégio de ter todos, né? Os olhos você pode fechar, você pode, de repente, né, tampar o nariz, você pode ficar quieto. Agora, tem como você não ouvir? Quem já morou no Nordeste, comeu muito tempo, sabe que uma praia, né? Às vezes tem aquela barulheira, aquela coisa. Você pode não querer ouvir aquilo, mas você vai ouvir. Então, a escuta, ela não é opcional. A gente deveria aprender com essa potência do sentido de que a escuta não é opcional, talvez ela seja o nosso sentido mais importante. Talvez esse seja o nosso acesso, porque a gente está procurando. A gente tem que fazer muita força para não ouvir, né? Tem que tampar os ouvidos e colocar um tampão e entrar num estúdio de paredes isoladas para tentar, e mesmo assim a gente escuta. Mesmo assim tem esse som ecoando, né? E eu acho que é um convite mesmo pra gente talvez ficar mais do lado e mais juntos se ouvindo. E eu tenho certeza que quem tá te ouvindo aqui no Jornada da Calma, e eu sempre penso isso, que as pessoas normalmente escutam de foninho, assim, então escuta bem de dentro, assim, e tiver com vontade, né, talvez de aprender a conversar junto com você, aprender a ouvir mais, onde a gente te encontra. Eu vou ficar muito feliz se eu estiver chegando aí nos ouvidos de alguém que sentir esse chamado, de não só querer melhorar as conversas com o outro, mas as conversas com você mesmo. Então você pode me achar no Instagram pelo Nádia Bosch, com CHI, e também no Instagram da Escola das Vontades, tudo junto. Eu organizo grupos e a gente faz workshops em vários lugares do Brasil e online também, para se conectar nesse lugar de uma escuta que coloque a gente na vida, sabe? Ai, que delícia e que privilégio poder conversar com você e te ouvir. Queria te agradecer muito. Minha única reclamação é que essa mesa é muito longe, a gente não vai conseguir sem encostar no microfone aqui. Isso. Mas que prazer, de verdade. Eu acho que tem um lugar que eu sinto que ele é forte em mim, e eu sinto que ele é forte nos ouvintes do Jornada da Calma também, que é esse lugar da esperança. Que você confia nas pessoas e confia que as pessoas possam, sim, exercer o seu melhor. Mas eu acho que é um lugar que a gente precisa reforçar mesmo quando ele é forte, porque tudo pode dizer o contrário. Então é bom a gente estar junto, lado a lado, se ouvindo, para poder reforçar. Então, queria te agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigada. E como ouvinte da Jornada da Calma, eu quero dizer que é uma honra. Muitas vezes eu estive do outro lado, estou do outro lado com muita frequência ouvindo você. Obrigada por não desistir dessa jornada que deve ser muito difícil, muitas vezes, de sustentar esse lugar. E saiba que você faz muita diferença. Gente, a Helena tem um olhar, assim, muito... desde a primeira vez que a gente se encontrou, sabe? Você acolhe, você tem uma capacidade de escuta muito potente. E eu te agradeço muito por estar aqui hoje. Obrigada, Nádia. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma em vídeo. Me conta o que você achou dessa experiência. Mas eu achei muito gostoso. E que honra poder conversar. Obrigada pela abertura, obrigada pela presença de você, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.